Fala galera, tudo certo? Abel Sparovic aqui e hoje a gente vai ver como comparar sequências em Python. As sequências são strings, tuplas, listas e coisas do tipo. É muito interessante, é muito importante vocês saberem como faz isso para vocês conseguirem usar nos seus programas. Se o áudio der um chiadinho aí, me perdoem, por favor, tá bom? Então, como que o Python compara? Compara os primeiros itens com os primeiros itens. Depois eles comparam os que vêm depois. Bem simples, né? Então, se eu tenho duas listas aqui, no caso duas tuplas, né? Só lembrando que você tem que comparar itens do mesmo tipo, né? Você não pode... Você tem que comparar tupla com tupla, string com string, lista com lista, tá bom? Aqui eu tenho duas tuplas. Então ele vai comparar, primeiro, ele não olha todos os itens, ele olha sempre primeiro os primeiros itens. Então aqui nesse caso ele vai olhar o 1 da minha tupla azul e o 1 da minha tupla cinza. Só esses itens de primeira. Ele olhando, a comparação deu igual, porque 1 é igual a 1, né? Obviamente. Então só depois dele avaliar isso, ele vai pular para o segundo item e vai avaliar esse segundo item. 2 com 2. Já que é igual, só depois ele vai comparar o terceiro item. Por que eu estou falando que só depois? Porque se já deu uma diferença no primeiro item, vamos supor que aqui na primeira lista fosse o número 3 e nessa segunda aqui, tupla, cinza, o número 1. De cara, 3 é maior do que 1. Então ele nem compararia os outros itens. É por isso que eu estou falando isso. Nesse nosso exemplo aqui, os primeiros itens são iguais e só no último dá uma diferença. No caso aqui, o item 3 com o item 4 da nossa outra tupla cinza aqui. Como 4 é maior do que 3, então a tupla cinza vai ser maior do que a tupla azul. Então vocês entenderam o princípio, né? Ele não vai comparar tudo de uma vez, ele vai comparar de um em um. Quando der uma diferença, ele já vai dar o resultado, senão ele continua comparando até o final. Se chegar até o final da sequência e todos os itens forem iguais, então o resultado vai ser igual. Se em algum momento ele já identificar uma diferença de algum item ser maior ou menor do que o outro, aí ele nem vai terminar, ele já vai dar o resultado por ali. Isso vale para tupla, para lista, que nem o caso aí de baixo, que está igualzinho, né? A mesma coisa. Aqui nesse caso a gente tem strings. Com strings, por exemplo, aqui quando a gente usa palavras, né, letras, ele vai comparar como se fosse em ordem alfabética, como se o A valesse 1, o B valesse 2, o 3, C. E se ele for comparar essa primeira aqui azul, ABC, com C, ainda que o tamanho, né, de ABC seja maior, ele vai sempre comparar de 1 por 1. E quando ele comparar de cara aqui o A com o C dessa segunda string, ele já vai falar que o C é maior, porque o valor alfabético, né, de C é 3 e o de A é 1. Assim dizendo, para vocês entenderem, né, ele vai comparar em ordem alfabética. Então ele não vai continuar comparando B e C aqui da string azul, ele já vai parar a comparação por aí. C é maior do que ABC. Então a mesma coisa vale comparando aqui o Pascal com C. P tem um valor alfabético maior do que C, então Pascal é maior do que C. E Python? Python é maior do que Pascal, porque vai comparar o P com o P. É igual, só então ele vai comparar o segundo item, A com Y. Como o Y tem um valor maior do que o A, ele vai parar a comparação aí, ele nem vai continuar com o S e o T. Não, parou por aí e já deu resultado, Python é maior do que Pascal. Assim, vale para os outros itens. Quando percebe que nesse exemplo aqui, ó, essa tupla aqui é maior em número, como se fosse aquela string lá que a gente viu no caso anterior. Mas como esse item 3 vai ser diferente desse item 4 aqui da tupla cinza, a tupla cinza vai ser maior do que a tupla azul. Então não é questão de tamanho, e sim de valor dos itens, tá bom? Comparou o primeiro com o primeiro igual, segundo com o segundo igual, terceiro com o terceiro deu diferença. A tupla cinza é maior. Nesse caso aqui é diferente, ele deu igualdade em todos os itens que tinha na lista azul com a lista cinza. Só que a lista cinza tem um item a mais. Por isso, só então que essa lista cinza vai ser maior do que essa lista azul. Não por causa do número de itens
somente, mas por causa dessa sequência de comparação, e então porque ela teve um item a mais. Então, por ter um item a mais do que a tupla azul, aí ela vai ser maior, certo? Mas você não olha de cara para o tamanho numérico dela assim, né? Você olha primeiro item por item. Aqui, mesmo que você tenha tipos diferentes, ele vai fazer a comparação e vai dar igualdade, né? Porque um é a mesma coisa que um float, um int com um float dá na mesma coisa e todos os itens são iguais. Nesse caso, é a comparação recursiva. Se dentro de uma tupla você tem outra tupla, ele vai comparar os itens que estão dentro dessa segunda tupla, que é o caso aqui, ó. Esses dois primeiros itens aqui são iguais, 1 e 2 com 1 e 2. Então, deu igualdade. Quando chegar nesse terceiro item da nossa tupla, é uma outra tupla. Então, ele vai entrar para esse primeiro item dessa segunda tupla e vai comparar. A com A, igualdade. A com B, esse B aqui é maior do que A, então essa tupla cinza é maior. Não por causa desse 4 aqui que vem depois, mas por causa do B, tá bom? Então sempre comparem dessa forma, olhando item por item. É assim que o Python vai fazer, é assim que vocês têm que olhar, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo, vai ter mais vídeos essa semana. E eu pretendo fazer um vídeo por semana daqui para frente. Obrigado pelo carinho de todo mundo aí que está acompanhando. Se possível, compartilhe um vídeo. Tudo mais aí que vocês já sabem. Desculpa o áudio se chiou. E até a próxima. Falou, eu me fui.